Uma jovem sacerdotisa se junta à guilda dos aventureiros, onde ela recebe o posto mais baixo de porcelana. Ela é abordada por um grupo de aventureiros novatos do mesmo nível em busca de um curador. Eles pedem a ajuda dela para limpar uma caverna próxima de goblins, que normalmente são considerados monstros de baixo nível. No entanto, o grupo logo percebe que eles subestimaram severamente as criaturas quando elas ficaram presas em uma passagem estreita por seus truques baratos e táticas de força bruta. O assistente fica em menor número. O guerreiro descobre que sua espada é longa demais para lutar em locais apertados, e o lutador é rapidamente invadido sem reforços. Sacerdotisa mal escapa do ataque, arrastando seu companheiro ferido junto. Alguns goblins a alcançam e ela fica paralisada pela indecisão. Ela é forte o suficiente para defender sua amiga ou deve correr para salvar sua própria vida? Felizmente, um aventureiro totalmente blindado, empunhando uma espada curta e um escudo, a salva da morte certa. Ele se chama Goblin Slayer. Sua determinação fria é exatamente o que está em ordem aqui. O ferido é uma causa perdida e é hora de matar alguns goblins. Sacerdotisa decide que a única coisa sensata a fazer é ficar com esse cara e tentar ser útil. Ele compartilha parte de seu conhecimento enciclopédico sobre a matança de goblins enquanto limpa a caverna. Eles chegam a uma pequena sala com um xamã. A sacerdotisa usa um de seus milagres para cegá-lo, enquanto o matador de goblins faz seu trabalho. Eles limpam o resto do ninho de goblins e voltam para a guilda. Na próxima vez que Goblin Slayer aceitar uma missão, a sacerdotisa entrará na guilda usando cota de malha que ele sugeriu que ela comprasse. Ela está pronta para matar alguns goblins. Um dia, Goblin Slayer realiza sua rotina matinal de verificar o perímetro da fazenda em que mora. Depois, ele acompanha sua amiga de infância, Kaujir, até a cidade. Ela tem entregas para fazer e ele está indo para a guilda dos aventureiros para encontrar trabalho. No salão da guilda, Kaujir ouve outros aventureiros contando piadas e falando pelas costas sobre sua armadura de baixa qualidade e sua tendência de aceitar apenas missões de matança de goblins, apesar de sua classificação de prata. A mulher que comanda o balcão, Guildgirl, responsável por distribuir missões e recompensas, aprecia sua presença, já que ele aceita trabalhos que ninguém mais deseja. Sacerdotisa aparece, e ele testa seu conhecimento de matança de goblins, enquanto Kaujir observa, surpresa por ele estar em busca de alguém, muito menos de uma jovem. Eles se aproximam do balcão e perguntam se há alguma missão envolvida em goblins. Existem, e ele escolhe assumir um assentamento goblin em uma velha fortaleza. Sacerdotisa sugere que eles ajudem um grupo inexperiente que aceitou outro trabalho de goblin, com medo de morrer. Mas Goblin Slayer se recusa. Derrotada, ela o acompanha. Goblin Slayer divulga o motivo de sua fixação. Quando ele era criança, goblins invadiram sua aldeia. Sua irmã foi morta enquanto ele assistia por baixo das tábuas do assoalho, impotente para salvá-la. Os pais de Kaujir também morreram durante o ataque, e é por isso que agora vivem na fazenda de seu tio. Traumatizado, ele ficou obcecado com o extermínio indiscriminado de goblins. De volta para casa, o tio de Kaujir avisa que Goblin Slayer pode ser um pouco obcecado. Mais tarde, Goblin Slayer e Priestes atacam a Goblin Fortress, incendiando-a. Ela usa seu novo milagre para cobrir as saídas, evitando que os goblins escapem de sua morte ardente. Ela concorda com a ideia de matar todos os goblins, mas se pergunta se eles precisam ser tão brutais quanto a isso. Enquanto isso, em outra cidade, um bardo canta as façanhas do matador de goblins, chamando a atenção de alguns aventureiros que passam, que lhe perguntam onde podem encontrar o herói de sua história. Um alto elfo arqueiro, um anão xamã e um sacerdote homem-lagarto entram na guilda dos aventureiros, procurando por alguém que eles chamam de Orcbolg. Demora alguns minutos para entender que eles estão se referindo ao Goblin Slayer, cujo nome foi perdido na tradução, e bem na hora ele e a sacerdotisa entram no guildhall. O trio implora que ele os ouça. Ele diz a uma sacerdotisa ansiosa para esperar por ele no andar de baixo. Ela se juntou a Witch, que afirma ser conhecida de Goblin Slayer. Ela entende a decisão da sacerdotisa de deixar de festejar com outros novatos em favor de seu novo mentor. Embora avise para ser cautelosa da mesma forma e lembrar que ela é ela mesma. No andar de cima, o trio explica sua missão de lutar contra o Lorde Demônio, que está levantando um exército após ser ressuscitado recentemente, mas Goblin Slayer os interrompe. Se não houver goblins, ele não dá a mínima. Felizmente, a atividade dos goblins está aumentando, e é por isso que eles o procuraram. Os pequenos insetos verdes são bucha de canhão do exército e, assim que eles mencionam isso, ele aceita o trabalho e está pronto para começar.
De volta ao andar de baixo, sacerdotisa pergunta a ele sobre o trabalho, mas Goblin Slayer diz a ela para não vir. Irritada com sua incapacidade de avaliar qualquer coisa em nível social, ela o critica por nem mesmo ter falado com ela antes de tomar uma decisão executiva. Com ou sem convite, ela o acompanha. Naquela noite, os 5 montaram acampamento e discutiram por que se tornaram aventureiros. Eles contam histórias que ouviram sobre a origem dos goblins. Goblin Slayer os presenteia com a história que sua irmã lhe contou, alegando que os pequenos mordedores de tornozelo vieram da Lua Verde. A festa chega ao Goblin Nest. Depois de lidar com os guardas na frente, Goblin Slayer confirma as mortes e começa a se cobrir com o sangue deles, dizendo aos outros que façam o mesmo, para mascarar o cheiro. Eles entram na estrutura subterrânea e eventualmente chegam a uma bifurcação no caminho. O anão nota que os rastros indicam que seu esconderijo está à esquerda, mas Goblin Slayer os leva para a direita, onde encontram e resgatam um prisioneiro élfico. Eles juram vingá-lo e acabar com todos os goblins. De volta pelo caminho que eles vieram e seguindo pelo corredor esquerdo, eles se abrem em um grande salão circular com goblins adormecidos espalhados pelo chão. Para evitar o alarme, eles lançam feitiços para dormir e começam a exterminar os goblins silenciosamente. O som de passos pesados enche o corredor e um ogro aparece na porta. Quando o Goblin Slayer percebe que não é um goblin, ele perde o interesse, o que só serve para enfurecer a fera já sedenta de sangue. A sacerdotisa rapidamente lança proteção para combater a bola de fogo do ogro, salvando todo o grupo. Eles entram em ação e começam o ataque, mas o ogro se mostra um inimigo formidável. Sacerdotisa ajuda Goblin Slayer a se recuperar de ser golpeado como um inseto para que ele possa ativar seu trunfo. Ele puxa um pergaminho de sua bolsa e, em um piscar de olhos, o ogro é decepado e sem membros. E a água do mar cobre o chão. O pergaminho do portal que ele usou estava ligado ao fundo do oceano, que liberou água sob imensa pressão quando aberto para o mundo acima do nível do mar. Os reforços chegam e o grupo volta para a cidade. O arqueiro reclama que se aventurar deveria ser divertido e isso não era nada. Ela expressa seu desejo de um dia levá-los a sério. Alguns dias depois, Goblin Slayer e Kaugir vão à cidade para vender a produção de seu tio. O elfo, o anão e o homem-lagarto se deparam com ele e têm a ideia de verificar mais algumas ruínas, nas quais ele diz que pensará para sua surpresa. Enquanto isso, 2 aventureiros novatos procuram uma nova arma depois de perder sua única espada nos esgotos do salão da guilda, o que lhes dá uma vela que queima mais quente quanto mais perto você chega do que procura. Goblin Slayer deixa alguns equipamentos no ferreiro para reparos. Ele também está procurando um novo pergaminho para substituir o que usou contra o ogro. O ferreiro promete manter os olhos abertos, mas duvida que encontre um em breve. No guild, os 2 novatos pedem conselhos. Guildgel sugere perguntar ao Goblin Slayer. Eles não têm dinheiro para comprar qualquer coisa. Então ele diz a eles que deve ser fácil colocar as mãos em um porrete, pelo menos até que recuperem a espada. Antes que ele possa partir, o que ele quer fazer, já que não há missões Goblin no momento, Guildgel pede um favor a ele. Ela tem poucos funcionários. E quer que ele fique como observador enquanto ela realiza um exame de promoção. Agora, durante o exame, ela critica o Scout sob avaliação por estar talvez um pouco bem equipado demais para sua experiência. Ele tenta se explicar, mas o outro examinador rapidamente descobre suas mentiras com um feitiço. Ele é um ladrão baixo e sujo, é o que ele é. O Scout Requiem tenta colocar o Goblin Slayer do seu lado, mas sem sucesso. Frustrado, ele pensa brevemente em atacar Guildgel, mas decide contra isso, temendo a ira de Orkball, e ele é forçado a aceitar as consequências. Em outro lugar, os 2 novatos equipados com um porrete e uma vela abrem caminho através dos insetos gigantes que infestam os esgotos e recuperam a espada da barriga do inseto que comeu o rato em que a espada estava presa. Provoca Guildgel sobre sua paixão por Goblin Slayer, ele de repente rompe de volta no escritório com um pedido especificamente para seus serviços. De Swordmaiden, um ex-aventureiro que se tornou herói após derrotar o Lorde Demônio 10 anos antes. Goblin Slayer anuncia que está indo para Vaterton, e quem quiser se juntar a ele é bem-vindo. O grupo o escolhe por sua falta de habilidades interpessoais e incapacidade de considerar os outros ao tomar decisões. E eles têm algumas condições. As meninas gostariam que ele reduzisse a brutalidade extrema de sua abordagem e o fizesse prometer não usar fogo, tortura com água ou veneno desta vez. Quando o grupo chega, eles se dirigem ao Templo da Lei.
A sacerdotisa começa a se perguntar sobre quem exatamente o convocou, apenas para ficar pasma quando o Goblin Slayer menciona casualmente que seu empregador é o arcebispo do Deus Supremo, a Dama da Espada. Assim que a conhecem, a primeira coisa que sai de sua boca é: "Estou aqui pelos Goblins." Sacerdotisa fica mortificada com suas maneiras pobres e tropeça em uma introdução um tanto mais formal, mais fangiro. Aparentemente, com frequência cada vez maior, corpos são encontrados nas ruas, com sinais de violência, como costumam acontecer com corpos encontrados nas ruas. Com o tempo, os guardas da cidade frustraram um assalto em andamento e descobriram que o agressor era um Goblin, motivo pelo qual os Formaidens enviaram o pedido. Ela acredita que eles montaram uma loja subterrânea no extenso sistema de esgoto em que a cidade foi construída. Ela dá um mapa ao grupo e eles partem para investigar. Procurando nos esgotos, eles se deparam com vários grupos de pequenas criaturas. Ao cruzar uma ponte, eles são atacados por um barco cheio de goblins. O anão usa magia para afundar o barco com uma grande pedra. Mas as surpresas continuam chegando quando um jacaré gigante aparece na água. Usando isso a seu favor, a sacerdotisa lança um milagre que faz com que sua cauda brilhe, atraindo o resto da frota Goblin para ela. E eles assistem e conversam casualmente enquanto o crocodilo mata o Goblin por eles. Goblin Slayer imagina que alguém deve ter mostrado aos Goblins como usar os barcos. Como eles pareciam não saber do crocodilo, é provável que tenham sido enviados para lá de propósito. De volta à cidade, a sacerdotisa toma um banho quente e é acompanhada por espadachim. Ela aconselha o jovem aventureiro a não confiar totalmente em seu novo mentor. Enquanto isso, Goblin Slayer verifica o quadro de empregos e acha estranho que nenhum deles envolva a eliminação de ratos gigantes, que geralmente infestam os sistemas de esgoto. Ele decide comprar um canário para detectar gás venenoso usado em velhas armadilhas que ainda podem funcionar nas ruínas abaixo da cidade. De volta para baixo, eles chegam a um ponto onde seus mapas não são mais úteis e continuam até chegarem a uma grande porta. O arqueiro o examina. Não está trancado e ela não detecta nenhuma armadilha. Eles decidem verificar. Ao entrar na sala, eles veem o que parece ser um prisioneiro, mas rapidamente descobrem que é um truque. A porta bate atrás deles. E a sala começa a se encher de gás venenoso. Eles rapidamente selam as aberturas e se preparam para uma emboscada. Após um momento de silêncio, Goblins começam a entrar pela única porta. Goblin Slayer não consegue evitar e deixa a proteção da barreira sacerdotisa para atacar as criaturas diretamente. Acontece que eles estão sendo liderados por um campeão, uma variante gigante do Goblin, que surpreende o Goblin Slayer com um golpe devastador de seu clube. Sacerdotisa. Dominado pela preocupação com a condição de Goblin Slayer, e com razão, perde o foco e a barreira protetora desaparece. O campeão Goblin tem como alvo a sacerdotisa apavorada, arrancando um pedaço de seu ombro com os dentes. O resto do grupo está sobrecarregado. Tudo está começando a parecer a trágica excursão Nob do episódio 1, até que a sacerdotisa grita, lembrando Goblin Slayer do destino de sua irmã. Recusando-se a assistir impotente, ele reúne forças para se levantar. Seu olho fica vermelho. Cheio de raiva, ele usa o cabelo da isca do prisioneiro como um sótão para sufocar o Goblin gigante antes de arrancar seu olho. Essa exibição faz com que o resto dos Goblins fuja aterrorizado. Ele então vai verificar a sacerdotisa e depois de trocar algumas palavras, sucumbe aos ferimentos e desmaia. Um jovem Goblin matador é repreendido por seu mestre, uma pequena criatura semelhante a um Goblin que o desafia com uma série de enigmas. Pingentes de gelo gigantes pairam sobre sua cabeça, esperando para esmagá-lo se ele responder incorretamente. Depois de 2 respostas certas, seu mestre o acerta com um: "O que estou carregando no bolso?" Mas a cena é cortada antes de ouvirmos como ele responde ou ver o que acontece com ele. Um matador de goblins muito adulto acorda na cama da donzela da espada ao lado da sacerdotisa. Obviamente, os milagres da ressurreição exigem dormir ao lado de uma virgem, você sabe, por todas as propriedades curativas que acompanham a castidade. O resto do grupo fica feliz em vê-lo acordado e todos saem para comer. Mais tarde, o Goblin Slayer e a sacerdotisa vão para a cidade para fazer algumas tarefas e consertar seus equipamentos, enquanto os outros continuam explorando os esgotos. Depois de descobrir a maravilha do sorvete, bruxas e lanceiros da guilda de aventureiros de sua cidade natal aparecem com uma entrega para Goblin Slayer. De volta aos esgotos, os outros os levam a contemplar sua última descoberta, um monstro gigante de olho flutuante guardando uma sala. As habilidades de conjuração da criatura tornam enfrentá-la em batalha uma ideia menos do que desejável. Felizmente, o pacote do Goblin Slayer é perfeito para limpar uma sala.
A festa cria uma abertura para ele, e ele enche o ar da sala com uma nuvem de farinha finamente moída. Eles desaparecem antes que ele acenda o pó, o que faz um trabalho rápido na criatura. Depois que a poeira abaixa, eles descobrem um espelho estranho, a única coisa que vale a pena guardar no espaço vazio. Depois que a sacerdotisa toca o espelho, a imagem de seu reflexo muda para revelar uma cena de goblins trabalhando com ferramentas em algum outro lugar. A festa reconhece o mesmo tipo de barco do outro dia ao fundo. O espelho deve ser um portal, o que explica de onde vêm os goblins. A explosão alertou os outros goblins nas ruínas, que correram em direção ao local. O grupo se agacha e estabelece defesas em preparação para a batalha que se aproxima. O lagarto trabalha para remover o espelho da parede, enquanto os outros enfrentam os enxames de goblins. Goblin Slayer instrui o Homem-Lagarto a orientar o espelho em direção ao teto depois que ele se soltar, e todos eles se protegem embaixo. Ele diz à sacerdotisa para lançar luz sagrada para distraí-los, enquanto o anão derruba o teto ao redor deles. O espelho protege o grupo dos destroços que simplesmente passam para o outro lado do portal, provavelmente matando mais goblins. De volta ao Templo da Lei, Goblin Slayer acusa Swordmaiden de saber muito mais do que ela deixou transparecer. Os corpos encontrados nas ruas não eram modus mordedores de tornozelo, então alguém deve tê-los forjado com a intenção de levantar preocupações sobre goblins na cidade. Ela admite que o crocodilo é na verdade seu familiar e explica que o espelho foi deixado por um culto anos antes. Ela também atrasou a ação para livrar a cidade dos melhores apenas para provar o quão destrutivos os pequenos insetos podem ser devido ao seu próprio trauma. Ela oferece a ele o espelho, mas fica desapontada ao saber que eles já envolveram a rara relíquia em concreto e a afundaram no fundo do lago. Ele simpatiza com a experiência dela, sofrendo nas mãos das ameaças verdes, mas não pode oferecer a ela a salvação que ela busca. Mas se ela precisar dele e os goblins estiverem envolvidos de qualquer maneira, forma ou forma, ele estará lá. Com o trabalho em Waterton concluído, a festa volta. Goblin Slayer planeja desvendar o mistério do sorvete. Ele relembra sua irmã cozinhando sua refeição favorita na noite em que ela morreu, mas está desanimado porque já faz tanto tempo que ele nem consegue se lembrar do gosto. Depois do café da manhã na fazenda, ele acompanha Kaujir até a cidade para consertar sua armadura. Na guilda, sem seu equipamento, Spearman não o reconhece e conversa com ele como se fosse novo na cidade, para a grande diversão de Gildigel e Witch, que pode ou não ter alguma ideia de quem ele é. Depois de deixar sua armadura danificada, e recuperando sua armadura idêntica sobressalente, ele encontra a sacerdotisa na guilda. Gildigel também o aborda com a carta que chegou de Waterton. O resto da festa aparece e eles insistem que todos saiam para almoçar, estendendo o convite para Gildigel e Kaujir que apareceram bem a tempo de serem incluídos. Enquanto eles comem, Gildigel substancia os rumores de Hero derrotando o Lorde Demônio. Muitas cidades estão realizando comemorações. Não há grandes celebrações em sua cidade, mas o Festival da Colheita está chegando. Ela continua detalhando um novo programa para aventureiros aposentados treinarem novatos. E as garotas encorajam o matador de goblins a ser um pouco menos imprudente para que ele tenha uma chance de se aposentar. No caminho para casa, Kaujir comenta como seus novos amigos são legais. Embora ele ainda esteja bastante alheio. São eles? Na fazenda, Kaujir encontra Goblin Slayer se perguntando sobre seu futuro. O que é encorajador, mas ela se pergunta se ele algum dia decidirá parar de fazer o que faz. Ou o que ele faria se o fizesse. Na manhã seguinte, Goblin Slayer faz suas rondas, apenas para descobrir um número preocupante de pequenas pegadas no perímetro, justificando sua paranoia. Mas esta é uma daquelas situações em que é chato estar certo. Ele diz a Kaujir para correr, imaginando que a horda é superior a 100 e provavelmente atacará em breve, muito em breve, como esta noite. Mas ele não está fugindo, então ela se recusa a sair. Apesar do fato de que ele admitiu que não é páreo para 100 goblins em campo aberto. Ele vai até a guilda, onde implora pela ajuda dos outros membros. Todo mundo ainda pensa que os goblins são uma piada, mas ele insiste que deve haver um Lord Goblin liderando um grupo de ataque tão grande. Spearman dá uma palestra para ele sobre como as aventuras funcionam. Eles não estão administrando uma instituição de caridade. Sem uma recompensa, não há incentivo para fazer nada, especialmente com o comportamento usual do Goblin Slayer e a atitude geral em relação aos outros membros. A atitude geral deles em relação a ele também é esclarecida. Gildigel ouve tudo e, movida por este apelo de um homem que nunca pede ou espera nada de ninguém, foge para tentar fazer algo ao seu alcance. Respondendo a Spearman,
Goblin Slayer oferece tudo e qualquer coisa que ele possui, até mesmo as roupas de suas costas. Começa a entender o quão sério e desesperado ele realmente é. Spearman concorda em ajudar para uma boa bebida forte. Claro, o resto do grupo de Goblin Slayer concorda em ir junto, e Witch também está no jogo. Guildgirl retorna com entusiasmo e anuncia uma recompensa de uma moeda de ouro por Goblin Head, que vira maré e cada vez mais concorda em se juntar à luta. Em preparação, Goblin Slayer elabora uma estratégia, impressionando os detratores do passado e esclarecendo quaisquer dúvidas sobre sua classificação de prata. De volta à fazenda, o ataque começa e os aventureiros seguem suas instruções. O primeiro passo é resgatar os cativos que estão sendo usados como escudos humanos. Feito isso, eles despacham rapidamente a primeira onda. A próxima onda consiste em goblins cavalgando nas costas de lobos. Assim como Goblin Slayer previu, os defensores erguem uma parede de lança para usar sua mobilidade vertical contra eles. Depois de perder suas forças iniciais, o Lord Goblin envia hobgoblins e campeões goblins, mas ele não tem ilusões sobre como as coisas estão indo e corre de volta para seu ninho. Mas antes que ele possa ir muito longe, Goblin Slayer, que conhece muito bem a mente de um Goblin, está lá para detê-lo, seu olho brilhando vermelho. Ele provoca o Lord Goblin, revelando que os defensores da fazenda foram uma distração enquanto ele limpava o ninho. O Lord Goblin não tem para onde fugir. Na fazenda, os aventureiros continuam a lutar contra o restante cada vez menor das forças Goblins. Mesmo lutadores experientes ficam surpresos com as variantes gigantes, devido à sua indiferença geral e ignorância geral em relação aos Goblins. Enquanto isso, Goblin Slayer é espancado pelo Goblin Lord. A criatura acredita que sua vitória está solidificada, apenas para vê-la desmoronar um momento depois, quando a sacerdotisa emerge das árvores. Ela lança um milagre de proteção, 2 vezes, criando 2 barreiras que efetivamente prendem o Goblin confuso. Ele tenta desesperadamente angariar sua simpatia. Infelizmente para ele, Goblin Slayer, como seu nome indica, não tem piedade de sua espécie. A heroína e seus 2 companheiros retornam após derrotar o Lorde Demônio e se perguntam por que a cidade está tão vazia, apesar das celebrações em todo o país. De volta à guilda, os aventureiros brindam a vitória após uma longa noite de matança de goblins. Sacerdotisa cochila, inclinando-se contra Goblin Slayer, e ele desliza a recompensa de uma moeda de ouro por matar o Goblin Lord em sua mão. Quando a sonolenta sacerdotisa acorda, ela vê a moeda de ouro em sua mão e ele diz que ela a mereceu. Ela pergunta por que ele não postou seu pedido de emprego em primeiro lugar. Ainda assombrado por seu passado, ele temia que ninguém respondesse, já que todos ignoraram o ataque que matou sua irmã. Como um favor por ajudar, mesmo depois da moeda de ouro, ela pergunta se ele tiraria o capacete, já que da última vez, constrangida com as circunstâncias, ela manteve os olhos desviados. Ele faz. E toda a guilda começa a perder o controle ao ver seu rosto pela primeira vez. Muitos acabam do lado errado de suas apostas quanto ao que está por baixo da sempre presente grade de metal que obscurece suas feições. Esse foi o fim do resumo desse excelente anime. Obrigado por ficar até o fim. Inscreva-se para mais vídeos como este.